Você está velho demais para recomeçar. Pelo menos é isso que te disseram. E talvez você tenha acreditado. Mas o que vou revelar nos próximos minutos não é motivação barata sobre nunca ser tarde demais. É algo muito mais sombrio e libertador. Porque Marco Aurélio só começou a estudar filosofia aos 40 anos. Sêneca estava com 60 quando escreveu suas obras mais importantes. Epicteto era escravo até os 38. E todos eles recomeçaram do zero absoluto. Não porque eram especiais, mas porque sabiam algo sobre tempo que ninguém te contou. Sai agora e vai continuar acreditando que perdeu o momento, que desperdiçou chances, que é tarde demais. Ou fica e descobre porque tudo que te ensinaram sobre idade e recomeço era mentira conveniente para te manter exatamente onde está. Tem uma verdade brutal sobre recomeçar que ninguém fala. Não é sobre coragem, não é sobre motivação, não é sobre força de vontade. É sobre aceitar que a pessoa que você foi morreu e que tentar ressuscitar mortos é o que te mantém preso. Marco Aurélio escreveu sobre isso em uma carta que nunca deveria ter sido pública. Uma carta para si mesmo. Ele tinha 42 anos. Metade do império estava em chamas. Pragas matavam milhões. E ele percebeu algo que mudou tudo. Percebeu que não estava tentando consertar Roma. Estava tentando voltar para a Roma que não existia mais. E enquanto lutava contra a mudança, mudança o destruía. Então ele parou de tentar voltar e começou a construir algo novo. Não melhor, não pior, apenas diferente. E essa aceitação, essa morte simbólica do que foi, é o que separa quem recomeça de quem apenas finge recomeçar. Porque a maioria não está recomeçando. Está tentando continuar de onde parou. E continuar do ponto de ruptura é impossível. O ponto quebrou. Não tem mais. 161 depois de Cristo. Marco Aurélio acorda imperador. Não porque quis. Porque o imperador anterior morreu sem herdeiros. E de uma hora para outra, um filósofo de 40 anos que só queria estudar se vê governando o mundo conhecido. Ele não tem experiência militar. Não tem experiência política. Não tem aliados poderosos. E tem inimigos em cada canto do Senado esperando ele falhar. Primeira reunião com generais. Todos mais velhos que ele. Todos com décadas de experiência. Todos olhando com desprezo para o filósofo que virou imperador por acaso. E Marco Aurélio faz algo que ninguém esperava. Ele admite que não sabe. Admite que precisa aprender. Admite que vai errar. Generais ficam chocados, porque imperadores não admitem fraqueza. Mas acontece algo estranho. Eles começam a ensinar. Começam a ajudar. Começam a investir no sucesso dele. Porque Marco Aurélio entendeu a primeira lei do recomeço. Você não pode fingir expertise que não tem. Tentativa de fingir cria desastre. Admissão de ignorância cria oportunidade de aprender. Mas tem algo mais profundo aqui. Algo que ele anotou e que muda tudo sobre como o recomeço funciona. Ele escreveu: quando você recomeça, não está começando do zero. Está começando da experiência. E experiência, mesmo de fracasso, vale mais que juventude ingênua. Porque aos 40, você sabe o que não fazer. Sabe onde estão as armadilhas. Sabe quais atalhos não funcionam. E isso, paradoxalmente, te coloca na frente de quem está começando aos 20 sem saber nada. O problema não é idade. É ego. É orgulho ferido. É vergonha de começar de baixo depois de ter estado em cima. Agora considera Epicteto. História completamente diferente. Trajetória ainda mais brutal. Ele nasceu escravo. Passou 38 anos sendo propriedade, sendo nada, sendo menos que nada. E um dia, seu dono o liberta. Não por bondade, por inutilidade. Epicteto tinha a perna quebrada que nunca curou direito. Escravo manco não vale nada. 38 anos, 0 posses, 0 educação formal, 0 perspectiva. A maioria desistiria. A maioria aceitaria que nasceu condenado e morrerá condenado. Epicteto fez diferente.
Começou a assistir aulas de filosofia. De graça, sentado no fundo, tomando notas em qualquer coisa que encontrava. E aos 42, abriu sua própria escola. Aos 50, era o filósofo mais respeitado de Roma. Imperadores consultavam ele. Senadores pagavam fortunas para estudar com ele. E tudo começou aos 38, do zero absoluto. Mas aqui está o segredo que ninguém vê. Epicteto não recomeçou apesar de ser escravo. Recomeçou porque foi escravo. Porque escravidão ensinou algo que pessoas livres nunca aprendem. Ensinou que circunstâncias externas não definem capacidade interna. Ensinou que você pode perder tudo, exceto escolha de como reagir. Ensinou que liberdade não é situação, é mentalidade. E quando ele recomeçou, recomeçou com essa base. Base que pessoa de 20 anos com vida confortável nunca teria. Se você ainda está aqui, então você já entendeu. Já percebeu que o que achava que era desvantagem pode ser exatamente o combustível necessário. Que cicatrizes não são apenas marcas, são mapas. Mapas que mostram onde não pisar de novo. Mas tem uma terceira história, e essa é a mais sombria. Porque é sobre recomeço forçado, não escolhido, imposto pela destruição. Sêneca tinha 61 anos quando Nero o condenou ao exílio. Tudo que construiu em décadas, posição, riqueza, influência, tudo perdido em um decreto. Ele poderia ter passado os últimos anos em amargura, em ressentimento, em autopiedade. A maioria faz isso. A maioria transforma exílio em prisão mental permanente. Sêneca fez o oposto. Usou exílio para escrever. E nos 5 anos seguintes produziu mais obras filosóficas que nos 40 anos anteriores. Porque ele percebeu algo. Percebeu que estava ocupado demais sendo importante para ser produtivo. Que estava rico demais para ter fome criativa. Que estava confortável demais para pensar profundamente. Exílio não tirou sua capacidade. Tirou suas distrações. E sem distrações, pela primeira vez em décadas, ele teve acesso a si mesmo. Isso revela algo perturbador sobre recomeço. Às vezes, não é sobre adicionar, é sobre remover. Não é sobre construir, é sobre destruir o que te prende. E quanto mais velho você fica, mais tem para destruir. Mais identidades falsas, mais expectativas dos outros, mais versões mortas de si mesmo que insiste em carregar. Agora vamos falar sobre o que ninguém fala. Sobre a parte feia do recomeço. A parte que guru motivacional não menciona. A parte que acontece entre decisão de recomeçar e resultado de ter recomeçado. Marco Aurélio passou 3 anos sendo imperador incompetente. 3 anos cometendo erros que custaram vidas. 3 anos sendo ridicularizado por quem esperava ele falhar. E a cada dia, uma voz na cabeça dizendo: você não serve para isso. Você devia desistir. Você está velho demais para aprender. Mas ele tinha algo que a maioria não tem. Tinha diário. E todo dia, antes de dormir, escrevia. Não escrevia sucessos. Escrevia fracassos. Cada erro, cada falha, cada humilhação. E ao lado de cada um, escrevia: o que aprendi? O que faço diferente amanhã? Como transformo isso em sabedoria? Isso é o segredo que faz recomeço funcionar. Não é sobre não errar, é sobre documentar erros, sobre extrair lição antes que dor se torne trauma, sobre transformar experiência em educação. Porque aos 40, 50, 60, você não tem tempo de cometer todos os erros de novo. Precisa aprender rápido. E aprendizado rápido só acontece com reflexão deliberada. Epicteto ensinava isso diferente. Ensinava que recomeço tem 3 fases. E a maioria desiste na segunda. Primeira fase, entusiasmo ingênuo. Você decide recomeçar. Sente energia, sente esperança. Sente que dessa vez vai ser diferente. Essa fase dura 3 semanas. Segunda fase, realidade brutal. Você percebe que é mais difícil que imaginava. Que resultado não vem rápido. Que ninguém aplaude. Que você está sozinho construindo algo que ninguém vê.
Essa fase dura 3 anos, e é onde 90% desiste. Terceira fase, momento de inflexão. Algo muda. Não porque ficou fácil, mas porque você ficou diferente. Habilidade se acumulou, conhecimento se consolidou, e de repente, coisas que eram impossíveis se tornam automáticas. Mas você só chega na terceira fase se sobreviver à segunda. E sobreviver à segunda requer algo que juventude não tem. Requer paciência forjada em décadas de esperas. Requer resiliência construída em anos de decepções. Requer perspectiva que só tempo dá. É por isso que recomeçar aos 40 é mais provável de funcionar que recomeçar aos 20. Não apesar da idade, por causa da idade. Você pode estar pensando, então basta decidir e ter paciência? É só isso? Não. Porque tem uma armadilha que destrói mais recomeços que qualquer outra coisa. Uma armadilha psicológica que Marco Aurélio quase caiu. E que você provavelmente já caiu sem perceber. A armadilha se chama identidade residual. É quando você recomeça fisicamente, mas não mentalmente. Quando muda de cidade, mas carrega mesmas crenças. Quando troca de carreira, mas mantém mesmos padrões. Quando finge ser nova pessoa, mas pensa como pessoa velha. Marco Aurélio percebeu isso no 2º ano como imperador. Percebeu que estava tomando decisões como filósofo, não como líder. Que estava priorizando teorias sobre resultados. Que estava sendo quem era, não quem precisava ser. E essa percepção quase o destruiu, porque significava que para realmente recomeçar, ele teria que matar parte de si mesmo. A parte que amava. A parte que definia quem ele achava que era. Parece dramático, mas é literal. Recomeço real requer morte simbólica. E a maioria não está disposta a morrer. Prefere viver como zumbi, meio vivo, meio morto. Nunca totalmente um nem outro. Tem um momento na vida de Sêneca que mudou tudo. Um momento que ele nunca contou publicamente, mas que deixou registrado em carta privada para um amigo. Ele tinha 63 anos, estava exilado há 2 anos e escreveu: "Hoje olhei no espelho e não reconheci quem vi. Não porque mudei fisicamente, mas porque a pessoa que fui morreu. E ainda não sei quem sou agora." Essa confusão de identidade é o ponto mais perigoso do recomeço. É onde a maioria colapsa. Porque humanos precisam de identidade. Precisam responder à pergunta: quem sou eu? E quando você está entre identidades, quando matou a velha, mas ainda não construiu a nova, essa pergunta não tem resposta. E vazio de identidade é insuportável. É por isso que a maioria volta. Volta para relacionamento tóxico. Volta para trabalho que odeia. Volta para a vida que sufoca. Porque identidade conhecida, mesmo se ruim, é mais confortável que vazio de identidade. Mas Sêneca fez algo diferente. Em vez de correr do vazio, ele habitou o vazio. Ficou lá, sem tentar preencher, sem tentar definir, apenas sendo indefinido por tempo necessário. E 6 meses depois, nova identidade emergiu. Não porque ele construiu, mas porque parou de resistir, parou de tentar ser quem foi, e permitiu que quem ele estava se tornando aparecesse naturalmente. Agora tudo se conecta, e você vai ver algo que nunca viu antes. Algo sobre idade e recomeço que muda tudo. Marco Aurélio, aos 40, recomeçou como imperador. Epicteto, aos 38, recomeçou como filósofo. Sêneca, aos 60, recomeçou como escritor. 3 idades diferentes. 3 situações diferentes. 3 resultados diferentes. Mas uma coisa em comum. Uma coisa que ninguém nota. Todos tinham décadas de fracasso antes de recomeçar. Décadas de tentativas. Décadas de erros. Décadas de acumulação invisível. Marco Aurélio estudou filosofia por 20 anos antes de aplicar como imperador. Epicteto observou líderes por 38 anos antes de se tornar líder. Sêneca escreveu em privado por 40 anos antes de publicar. Não recomeçaram do zero.
recomeçaram do acumulado, e acumulado invisível é vantagem invisível. Quando você acha que está começando do 0 aos 40, não está. Está começando de 40 anos de observação, de 40 anos de erros alheios que não vai repetir, de 40 anos de padrões que finalmente entende. 0 não existe. Existe apenas novo começo informado por tudo que veio antes. E quanto mais veio antes, mais informado o começo. Isso muda tudo. Porque significa que cada ano que você acha que perdeu, na verdade acumulou. Cada fracasso que você acha que te atrasou, na verdade te educou. Cada detour que você acha que foi desperdício, na verdade foi preparação. Mas tem uma última peça. E essa é a mais importante. A peça que determina se recomeço funciona ou se vira apenas mais uma tentativa fracassada. Marco Aurélio descobriu isso no 5º ano como imperador. Descobriu que não estava construindo império. Estava construindo o homem capaz de liderar império. E que segunda construção era mais importante que primeira. Porque império pode ruir, circunstâncias podem mudar. Mas homem que você se torna, esse permanece. E quanto mais forte o homem, mais versátil para próximo recomeço. É por isso que estoicos não focavam em resultados, focavam em caráter. Porque resultado depende de fatores externos. Caráter depende só de você. E caráter forte permite recomeçar quantas vezes necessário. Epicteto ensinava: não pergunte se vai dar certo. Pergunte: essa jornada vai me transformar em alguém melhor? E se resposta for sim, jornada já valeu, independente do destino. Isso é libertador e aterrorizante ao mesmo tempo. Libertador porque tira pressão de resultado específico. Aterrorizante porque coloca total responsabilidade em você. Não pode mais culpar circunstâncias. Não pode mais culpar idade. Não pode mais culpar nada além de escolha de não tentar. Sêneca foi ainda mais brutal. Ele escreveu: você não está velho demais para recomeçar. Você está velho demais para desperdiçar tempo, fingindo que vai recomeçar sem realmente recomeçar. Cada dia que passa na indecisão é dia roubado do recomeço. E quanto mais velho, menos dias tem para roubar. Talvez agora você esteja sentindo duas coisas simultaneamente: esperança e medo. Esperança porque percebeu que não é tarde. Medo porque percebeu que não tem mais desculpa. E ambos sentimentos são válidos. Ambos são verdade. E ambos vão estar presentes do primeiro ao último dia do recomeço. Marco Aurélio tinha medo todos os dias. Medo de não ser suficiente. Medo de decepcionar. Medo de ser exposto como impostor. Mas ele também tinha algo mais forte que medo. Tinha propósito. E propósito não elimina medo. Apenas torna medo irrelevante. Porque quando você sabe por que está fazendo, questão deixa de ser se tem medo. Passa a ser: você faz mesmo com medo? Epicteto ensinava seus alunos a visualizar morte todo dia. Não para deprimir, mas para lembrar que tempo é finito. E que hoje pode ser último dia. E que se hoje é último dia, você quer ter começado ou quer ter esperado mais. Maioria espera permissão. Espera sinal. Espera momento perfeito. Mas momento perfeito não existe. Existe apenas momento atual. E momento atual está sempre disponível. Até que de repente não está mais. Você pode ter 30 anos à frente. Pode ter 3. Pode ter 3 meses. Ninguém sabe. E não saber é exatamente porque começar agora é a única opção lógica. Marco Aurélio morreu aos 58, 17 anos depois de se tornar imperador. 17 anos de recomeço constante, porque ele nunca parou de recomeçar. Todo dia era novo começo, nova chance, novo teste. E no último dia, quando o peste finalmente o alcançou, ele não tinha arrependimentos. Não porque fez tudo certo, mas porque tentou tudo o que podia. Epicteto morreu velho. Ninguém sabe a idade exata, mas morreu ensinando. Até o último dia. Porque recomeço dele nunca terminou, apenas evoluiu. Sêneca morreu forçado a cometer suicídio por ordem de Nero.
Tinha 68. E suas últimas palavras foram para a esposa: "Não chore pelo que eu perdi, celebre o que eu vivi." 3 mortes, 3 finais, mas uma verdade comum: nenhum deles morreu se perguntando: e se eu tivesse tentado? Porque todos tentaram. Até quando era difícil. Até quando era improvável. Até quando era impossível. E talvez, no final, recomeço não seja sobre sucesso. Seja sobre não morrer se perguntando: quanto vale um recomeço? Depende de quanto vale não recomeçar. Se você pode viver com arrependimento, então não precisa de coragem. Pode continuar como está. Pode esperar. Pode inventar desculpas. Idade é boa desculpa. Convence até você mesmo. Mas se arrependimento dói mais que fracasso, então você não tem escolha. Precisa tentar. Não porque vai funcionar, mas porque não tentar vai te consumir aos poucos, dia após dia, até que um dia você acorda velho de verdade. Não em corpo, em espírito. E envelhecer em espírito é pior que qualquer fracasso. Porque fracasso pode ser corrigido. Espírito morto não ressuscita. Marco Aurélio tinha 40 quando recomeçou. Você tem quantos? E mais importante, você tem quantos mais até não ter coragem para tentar? Se você chegou até aqui, então algo dentro de você acordou. Algo que estava adormecido. Algo que sabe que não é tarde. Que nunca foi tarde. Que apenas tinha medo de admitir. Tem mais verdades assim. Mais ensinamentos que te disseram errado. Mais mentiras convenientes que te mantêm preso. Se inscreve no canal, porque o que ensino aqui não é sobre motivação. É sobre libertação. E libertação dói antes de curar. E nos comentários, se você decidiu que vai recomeçar, não importa a idade, escreve apenas: hoje é dia 0. Quero saber quantos renasceram. Marco Aurélio não recomeçou uma vez. Recomeçou todo dia. Porque recomeço não é evento, é prática. E prática não tem idade. Tem apenas consistência. Você pode começar aos 20 ou aos 80. Vai ser difícil nos 2 casos. Vai doer nos 2 casos. Vai exigir nos 2 casos. A única diferença é que aos 80, você tem 60 anos de sabedoria acumulada. E sabedoria acumulada é vantagem que juventude nunca terá. Então não, você não está velho demais. Você está sábio demais para desperdiçar tempo acreditando que está.